Olá, pessoal! Meu nome é Douglas Meira, sou acadêmico de medicina e este é o nosso espaço para aprender um pouco mais sobre o corpo humano de forma simples, clara e bem didática. Então, se você também é apaixonado por entender a ciência da vida, vem comigo. Na aula de hoje, nós iremos falar um pouco sobre o núcleo interfásico, abordando suas estruturas e sua função. Então, já se inscreve no canal, deixe seu like, ativa o sininho de notificações e bora para a aula! Iniciamos a nossa aula observando essa simples célula cuboide, apoiada na membrana basal e tendo no seu centro o núcleo, estrutura de interesse da nossa aula de hoje. O núcleo é o centro de controle de todas as atividades celulares, porque ele contém todo o genoma humano, conjunto completo de instruções genéticas contidas no DNA, que está organizado em cromossomos. É como se lhes tivesse a receita de tudo aquilo que a sua célula necessita para a sobrevivência. O núcleo ele pode se apresentar interfásico ou em divisão, a depender do momento do ciclo celular em que a célula se encontra. Na aula de hoje, nós vamos dar atenção para o núcleo interfásico. Mas que coisa é essa de interfase, divisão celular, de ciclo celular? Bom, aqui nós temos a representação do ciclo celular. Nada mais, nada menos que o ciclo de vida de uma célula. Esse ciclo ele é subdividido em interfase, que ainda é subdividida em fases G1, S e G2. E, fora da interfase, a divisão celular, fase que é representada pela letra M. Cada uma dessas fases ela vai ter a sua importância, mas como esse não é o foco da nossa aula de hoje, eu gostaria que você apenas guardasse a ideia de que na interfase a célula, de forma geral, está trabalhando, ou seja, exercendo a sua função, e no final, se preparando para a divisão celular, fase na qual a célula deixa de executar as suas tarefas e foca somente em se dividir. A título de curiosidade, existe ainda essa fase aqui, a G0, que é aquela na qual classificamos as células que apresentam um longo período, longo mesmo, de interfase, ou seja, permanecem um período muito longo sem realizarem o processo de divisão celular. Agora, voltando a falar do núcleo propriamente dito, ele tem a função de armazenar e transmitir o material genético. E para isso, ele tem que ser capaz de duplicar o DNA. E ele é capaz. Além disso, outra função do núcleo é a de sintetizar todos os tipos de RNA, que são moléculas que funcionam como mensageiros, transportadores ou componentes, por exemplo, dos ribossomos, que são uma organela que nós vamos estudar nas próximas aulas. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto porque existem inúmeros tipos de RNA. É um universo muito vasto. Por exemplo, você pode ver nessa tabela aqui na parte superior que nós temos aqueles que são mais populares. E lá na parte inferior, nesse quadrado vermelho, alguns que são menos conhecidos. Só que desses aqui, para a aula de hoje, nós vamos focar no ribossômico e no mensageiro. Focar de certa forma, né? Eu quero que você saiba que eles existem porque eles têm uma relação com a função nuclear. As etapas da síntese do RNA e suas ações serão abordadas em outro vídeo, somente sobre o RNA, porque, como eu disse, ele tem um universo muito vasto de informações e vai fugir um pouco, né, de certa forma, do tema central do nosso vídeo de hoje. Em uma eletromicrografia, o núcleo interfásico ele será observado dessa maneira. Entretanto, para que a gente possa estudar melhor os seus componentes, nós poderíamos representá-lo graficamente dessa maneira. Tcharam! O primeiro componente nuclear que nós vamos estudar é o envoltório nuclear. Ele é composto por duas membranas nucleares, que, como a membrana plasmática, também estão formadas por uma bicamada fosfolipídica. A membrana mais externa, essa daqui, é denominada membrana nuclear externa. A mais interna, essa daqui, é denominada membrana nuclear interna. Entre as duas, existe um pequeno espaço, esse daqui, que é denominado cisterna perinuclear. E em vários pontos do envoltório nuclear, nós encontramos alguns poros, que são compostos por uma estrutura denominada complexo do poro, que tem por função o transporte seletivo de moléculas para dentro e para fora do núcleo. O complexo do poro é uma estrutura cilíndrica constituída de mais de 100 proteínas conhecidas como nucleoporinas. Complexo do poro, no núcleo, nucleoporinas. Ao observarmos o envoltório nuclear em uma eletromicrografia, nós vamos ter uma visualização
parecida com essa, com uma infinidade de poros, que graficamente podem ser representados assim. Vale ressaltar que quanto maior o grau de atividade da célula, maior vai ser a quantidade de poros que ela terá no seu envoltório nuclear, pois maior será a necessidade de comunicação entre o núcleo e o restante da célula. Devido à presença do complexo do poro, o processo de comunicação do meio intranuclear com o citoplasma, esse daqui, e o do citoplasma com o meio intranuclear é extremamente seletivo. Ele requer a ação de algumas proteínas que auxiliam no transporte dos produtos do interior do núcleo para fora e de fora para o interior do núcleo. No processo de importação de produtos do citoplasma para o interior do núcleo, nós vamos encontrar a ação de uma proteína chamada importina, que vai se aderir aos produtos presentes no citoplasma que possuem um sinal de importação, ou seja, que indica que eles devem ser levados para dentro do núcleo e atravessar com eles o complexo do poro. Já no processo de exportação de produtos do núcleo para o citoplasma, vai atuar a proteína exportina, que da mesma forma que a proteína importina, ela vai se aderir aos produtos que estão agora lá no núcleo, que possuem um sinal de exportação, que vai indicar que eles devem ser levados lá para o citoplasma, e vai atravessar com eles o complexo do poro. Um produto muito importante a ser destacado aqui são os RNAs, como o ribossômico e o mensageiro, que eu havia dito para vocês. Atenção, atenção! Os produtos somente atravessam o complexo do poro quando estão ligados a essas duas proteínas, a exportina ou a importina. Por isso, o transporte é altamente seletivo. Na face citoplasmática da membrana nuclear externa, podem ser observados alguns ribossomos aderidos, fazendo com que a membrana nessa região também participe da síntese proteica. Resumindo, o envoltório nuclear é composto por duas membranas separadas por um espaço denominado cisterna perinuclear. E distribuído ao longo desse envoltório se encontram poros formados por estruturas denominadas complexo do poro. Bom, o envoltório nuclear, então, tem a função de delimitar o núcleo, comunicar o meio interno e externo do núcleo de forma altamente seletiva, não esquece isso, e participar da síntese proteica quando associada aos ribossomos. A próxima estrutura que compõe o núcleo interfásico é a lâmina nuclear. Essa estrutura é uma camada fibrosa de filamentos intermediários, que você pode ver na imagem, que estão associadas à face nuclear da membrana nuclear interna do envoltório nuclear, ou seja, voltada lá para dentro do núcleo. Não tem muito o que se falar sobre ela, entretanto, vale ressaltar que a sua função é a de dar suporte mecânico ao núcleo, sustentando o envoltório nuclear e organizar a cromatina, servindo de ponto de conexão desta com o envoltório nuclear. Mas calma aí que a gente já vai falar da cromatina. Durante o processo de divisão celular, ocorre a perda do envoltório nuclear, fundamental para o processo de divisão, para que ele possa ocorrer de forma adequada, por exemplo, permitindo que as fibras do fuso possam se prender aos cromossomos. Essa perda do envoltório nuclear, ela se dá pela perda da lâmina nuclear, que vai sustentar o envoltório, como a gente já falou. Se não tem essa lâmina, não é possível que o envoltório se mantenha íntegro. Essa imagem aqui vai representar de forma bem resumida e didática esse processo de desmontagem do envoltório nuclear no início da divisão celular. Lá em G2, que é o finalzinho da intérfase, o envoltório está íntegro ainda. Porém, as quinases que vão fosforilar as nucleoporinas, que são essas proteínas que formam o complexo do poro, como a gente já falou, e também a lâmina nuclear, vão alcançar o seu pico de ativação e vai iniciar o processo de desmontagem dessas estruturas, com a posterior perda do envoltório nuclear. Quando chega a metáfase, já na divisão, todo o envoltório nuclear já foi desmontado completamente. Agora, dando continuidade, vamos falar sobre a cromatina. A cromatina nada mais é do que o conjunto do DNA mais proteínas associadas a ele. Estima-se que o DNA humano totalmente esticado tenha cerca de 3 metros de comprimento, e esses 3 metros precisam estar reunidos no interior daquela microscópica célula, no interior do núcleo dela. Por isso é que o DNA se encontra associado às proteínas, que auxiliam na compactação de toda essa informação genética. Agora, vocês se lembram que eu disse que o núcleo se encontra com a receita de tudo aquilo que a célula necessita para a sua sobrevivência? Pois bem, essa receita é o material genético, que está organizado em forma de cromatina.
todas as células do nosso corpo, sejam elas do coração, do sistema nervoso, do pâncreas, por exemplo, possuem em seu núcleo o mesmo material genético, ou seja, o mesmo livro de receitas. Mas elas não são iguais. Por quê? Porque por meio da função da cromatina, de controle da disponibilidade do material genético e de outros fatores que vão e atuam sobre as células, mas que não vêm ao caso agora, porque vai fugir um pouquinho do tema da nossa aula. Então, mediante a ação de todos esses fatores, somente as porções relacionadas com a função daquela célula é que vão se encontrar disponíveis, ou seja, somente as páginas das receitas relacionadas àquela célula e que aquela célula irá utilizar é que se encontram disponíveis para leitura. Por isso, mesmo que as células cardíacas, do sistema nervoso, do pâncreas, do estômago possuam o mesmo material genético, somente as regiões relacionadas à sua função se encontrarão disponíveis. Essa é uma forma bem resumida de se pensar, tendo em vista que o objetivo dessa aula, como eu disse, não é o de entender a expressão gênica, sim os componentes do núcleo interfásico. Dentre as proteínas associadas ao DNA, encontramos as do tipo histonas, que você pode pensar como sendo aquelas que têm a função de compactar o DNA, e as não histonas, que são proteínas responsáveis pela replicação, expressão gênica e reparo do DNA. Desse último grupo, podemos citar as proteínas DNA polimerase e RNA polimerase, por exemplo, que sintetizam o DNA e o RNA, respectivamente, que estão ali no núcleo, mas não têm a função de compactar o DNA, a cromatina. No grupo das proteínas histonas, precisamos destacar 5 subtipos: H1, H2A, H2B, H3 e H4. Os subtipos H2A, H2B, H3 e H4 se aglomeram, formando uma estrutura que recebe o nome de octâmero de histonas, contendo um par de cada um desses subtipos. O DNA ele vai se enrolar 2 vezes em cada um desses octâmeros de histonas. As histonas do tipo H1 elas vão ficar entre essas estruturas formadas pelos octâmeros, permitindo que essa fita agora, ela possa se dobrar em zigue-zague, originando as fibras de cromatina. Nessa imagem nós podemos observar as histonas do tipo H1 e a estrutura que seria o octâmero de histonas, com o DNA enrolado 2 vezes sobre ela. Ao observarmos a cromatina em uma eletromicrografia, podemos diferenciá-la em 2 tipos. A eucromatina, mais eletronlúcida, ou seja, mais para os tons de cinza, menos condensada e que pode ser lida e gerar produtos. E a heterocromatina, que é mais eletron-densa, ou seja, mais preta, mais condensada e que não é lida. Toda célula vai possuir os 2 tipos de cromatina. O que vai variar é a porcentagem de cada uma. Uma célula metabolicamente mais ativa apresenta maior predomínio de eucromatina, que é heterocromatina. Já uma célula metabolicamente menos ativa apresenta o inverso, maior predomínio de heterocromatina do que eucromatina. Outra estrutura do núcleo interfásico é o nucleolo. Os nucleolos, eles representam os locais de produção dos ribossomos, que são organelas responsáveis pela síntese proteica que nós vamos estudar em outra aula. Na eletromicrografia, eles aparecem geralmente como estruturas arredondadas densas no interior do núcleo, formadas principalmente por RNA ribossômico e proteínas. O nucleolo ele é composto por 2 regiões: as regiões fibrilares, onde ocorre a síntese do RNA ribossômico propriamente dito, e as regiões granulares, onde o RNA ribossômico ele vai ser associado a proteínas para a formação das subunidades ribossomais. Por fim, nós temos o nucleoplasma, que é uma espécie de líquido que preenche todos os espaços vazios do interior do núcleo, sendo composto por muita água, íons, aminoácidos, metabólitos, enzimas para a síntese de RNA, enzimas para a síntese de DNA e outras coisas. Eu não marquei ele aqui na célula porque nós não conseguimos vê-lo diretamente, apenas sabemos que ele se encontra ali, preenchendo tudo aquilo que for espaço vazio dentro do núcleo. Bom, então é isso, pessoal. Espero que a aula de hoje possa ter sido útil para vocês de alguma forma. Todas as referências bibliográficas, como em todas as aulas, estão aqui na descrição do vídeo. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, comentar, compartilhar com seus amigos. Meu nome é Douglas Meira e até a próxima aula.